Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Alexandre Fico e mais um sábado, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, começa mais um programa Evangelho Genuíno. Pra te adorar, Senhor. Primeiramente, queria agradecer ao Rodrigo aqui que está me ajudando hoje, né? Obrigado, Rodrigo, pela força. Queria agradecer também, mandar um beijo para minha esposa, que faz tempo que eu não mando. Silvia, te amo. O Matheus, que está aí acompanhando. Eu amo vocês. Queria também mandar um abraço pro meu amigo Ademir. O Ademir, marido da Neusimar. Saudade, meu irmão. Saudades, tá? Fica firme com o Senhor, tá? Nós vamos ao momento de oração e nós já voltamos. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti. E fazemos isso por causa de Jesus Cristo. Somente por causa de Cristo, por causa do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário até a última gota. Se não fosse por esse sacrifício, se não fosse por essa morte vicária, essa morte em nosso lugar, o que seria de nós? Então, Senhor, Teu nome é santo e nós Te glorificamos. Agradecemos, Senhor, por mais esse sábado que o Senhor permitiu estarmos aqui, Senhor, e nós pedimos que o Seu nome seja glorificado, que o Seu nome seja exaltado, que o Senhor seja glorificado na minha vida e na vida dos meus irmãos, que Teu Espírito Santo conduza conforme o Teu querer. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor tome a glória desse lugar. Que o Senhor, Senhor, por misericórdia, nos dê graça sobre graça, porque senão não suportaremos. Ajuda-nos, Senhor. Socorre o Teu povo ao meio de tantas aflições, lutas, choro, alguns passando momentos difíceis, com enfermidade, financeiro, ou momentos, Senhor, de crise, diante da Tua presença, diante de um Deus que é apresentado, que eles nem conhecem, que homens prometem coisas que o Senhor nunca prometeu. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E fale conosco mais uma vez. Esclareça, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos esclarecer, que a Tua palavra, e somente a Tua palavra seja verdade em nossos corações. Então recebe, Senhor, esse culto, singelo culto pelo rádio, Senhor, e tome a glória para si. É em nome de Jesus Cristo que eu oro agradecido. Amém. Meus irmãos, eu quero, antes de nós irmos para a palavra, para a segunda parte da palavra que nós começamos sábado passado, que nós devemos conhecer e seguir o Deus da Bíblia. Conhecer e seguir o Deus da Bíblia. Eu tenho um pequeno desabafo, só um pequeno desabafo a fazer. Antes desse desabafo, eu não posso esquecer, eu estava esquecendo o programa Crescendo na Fé, de perguntas e respostas. Ele voltou na Rede do Bem a partir das 15 horas, de segunda a sexta-feira, a partir das 15 horas. Então, meus irmãos, você que não está ouvindo ainda, o presbítero Dejalma tem feito, junto com os professores da FTB, escute, tire as suas dúvidas, que são importantíssimas, dúvidas bíblicas, muitas vezes algo que você não entendeu, né? E os irmãos estão aí para te ajudar. É um programa muito interessante, não perca. Então, de segunda a sexta, das 15 às 16. Eu tinha esquecido de falar semana passada, eu não podia esquecer essa semana. Então, fique atento, divulguem. E diante de tantas programações horríveis, uma programação que fala sobre Cristo, e Cristo é glorificado.
Meus irmãos, sobre esse pequeno desabafo, na verdade é o seguinte, eu tenho estado cansado de ouvir que as pessoas falam sobre não serem religiosos. Eu estou cansado, meu irmão, de ouvir essas igrejas fazedoras de amigos falar de você não ser religioso. Eu já falei algumas vezes sobre isso, soa bonito essa palavra, eu não sou religioso, eu não sou uma pessoa religiosa, aí isso bate no meu coração e eu fico pensando alguma coisa a respeito disso, porque soa bonito. Mas vem aqui umas indagações, e me leva a pensar sobre não ser religioso, ou ser religioso da maneira que as pessoas colocam. Sendo você um não religioso, a minha pergunta é, por que você constrói um templo? Mas você não é religioso. Mas você constrói um templo, que é o sinônimo da religião, é o que chama a religião, são templos. Mas você não é religioso. E você chama pessoas e diz que a bênção de Deus está naquele lugar. Alguns dizem até que Deus habita naquele lugar. Alguns dizem, inclusive, que é a casa de Deus aquele lugar. Mas eles não são religiosos. A meu outro questionamento é, se você diz que não é religioso, por que se você se denomina líder de alguma igreja? Ou de algum movimento? Por que você junta pessoas para arrecadar dinheiro, se você não é religioso? Qual que é o intuito de tudo isso? Principalmente em nome de Deus. Sendo que a palavra religião vem do religare latim, que quer dizer aquilo que religa o homem a Deus. Sendo que você não é um religioso. Então as pessoas têm a religiosidade como algo pejorativo e como um dos maiores problemas das pessoas. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Nós vemos as polêmicas do que acontece sobre, inclusive, o sangue na camisa daquele senhor que se autodenomina apóstolo. E aí, para se defender alguma coisa sobre pessoas que falaram mal, outras pessoas falaram bem, aí o padre falou bem, então o padre serve, aí a pessoa fala que não é religião. Então as pessoas colocam tudo no mesmo pacote, e daquele mesmo pacote, tiram as suas informações e jogam o seguinte, olha, você não é um religioso porque você tem a mente aberta para tudo isso. Então as pessoas colocam a religião de uma maneira pejorativa quando é interessante. Quando não é interessante, não é de uma forma pejorativa. Mas quando é interessante, é. Porque dizem que o religioso é manipulador, ele impõe seus pensamentos e conceitos às pessoas. E dizem que o não religioso, aquele que vive o evangelho, leva a fé, o amor, a paz e a harmonia por onde andam. Aqueles que não se preocupam em defender as suas crenças, esses são os não religiosos, não querem defender as suas crenças, mas querem falar que levam a mensagem do evangelho a todos os que necessitam. A minha pergunta, isso é verdade? Essas igrejas, curandeiras, fazedoras de amigo, liberal, elas não são mais manipuladoras do que as outras? Elas não aprisionam mais as pessoas do que as outras? Porque essas mesmas pessoas que falam que não são religiosos, se você sai da instituição religiosa dela, elas te jogam praga. Eles fazem pregações, eu já falei sobre isso, que é a verdadeira droga. Por que a pessoa usa a droga, meu irmão? Ela usa a droga hoje, quando passar o efeito, ela tem que usar novamente, ela tem essa carência. E essas pregações de autoajuda, onde o homem é o centro de todas as coisas, você chega naquele culto da vitória, culto disso, culto daquilo, aqueles cultos que tem nome, a pessoa chega lá naquele lugar com os seus problemas. Ela tem um problema financeiro, ela tem um problema de saúde, ela tem um problema na casa dela, ela tem um problema com a família, ela está brigando. E quem não tem problemas? Eu quero saber um só. Um ser humano na face da Terra, no meio desses 7 bilhões de pessoas que nós temos, eu quero saber uma pessoa que não tem problemas. Todos nós temos problemas. E aí você vai naquele lugar para ter o seu ego massageado e ter a sua esperança renovada. Por que as pessoas jogam na loteria esportiva? Ou na loteria federal? Porque ela tem a esperança que ela vai vencer. E ela vive daquela esperança de que se ela ganhar, aquele dinheiro vai resolver a vida dela. E essa mesma expectativa, essas pessoas fazem, os não religiosos colocam nessas pessoas e aprisionam. Sabe por quê? Porque aquele problema não vai se resolver.
Ou se resolver, vai vir outro e vai criar aquela dependência. Ela escuta aquela palavra de autoajuda, ela sai animada. Mas aquilo vai se dissipando ao longo da semana e ela precisa voltar naquele lugar para escutar outra palavra de autoajuda. E vai se dissipar durante a semana e ela precisa voltar porque aquela semana vai ser a melhor semana da vida dela, o melhor mês, o melhor ano. E assim as pessoas vão sendo iludidas e presas dentro da instituição que se diz não religiosa. Então, meu irmão, eu estou cansado de conversa fiada, onde Cristo não é o centro, onde Jesus Cristo, a cruz de Cristo, onde o negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo não é mais falado, onde a Bíblia não é mais pregada de Gênesis a Apocalipse, numa unidade como nós tratamos a semana passada, a unidade da palavra de Deus. E nós começamos a falar sobre a ira de Deus. Meus irmãos, na quinta-feira agora, o pastor César levou uma palavra. Que Deus abençoe o senhor, meu pastor. Que Deus continue iluminando. Palavras daquela maneira confrontadora. Onde a igreja, meu irmão, se o mosquito batesse a asa, você escutava. Você escutava a respiração da mosca. Porque o temor de Deus estava presente naquele lugar. E como uma vez eu falei, é possível amar a Deus sem temê-lo? Você pode amar aquilo que você não conhece? Vamos a um louvor e voltamos à palavra.
Venha conhecer a Comunidade Cristã Genuína, Rua 7 de Setembro, número 385, na Vila Industrial. Cultos, terças e quintas, às 8 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã. No Parque Aeroporto em Campinas, Rua Aldo Fossesi Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas, às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas, em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, no Parque Sevilha. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína, aqui é proibido pessoas perfeitas. Você está ouvindo programa Evangelho Genuíno. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Meus irmãos, nós paramos então onde eu estava dizendo que existe uma grande mensagem do Gênesis ao Apocalipse a respeito da Bíblia, um tema central que tudo é levado a uma magnífica unidade da Palavra de Deus, uma magnífica unidade. E há uma inteireza que é de Deus. A palavra inteiramente é uma palavra inspirada de Deus. E o problema nosso é que nós não enxergamos isso. E quando nós não enxergamos, fica mais difícil nós compreendermos o que o Senhor está nos falando a respeito da sua mensagem. Quando as pessoas examinam essas doutrinas isoladamente, elas concentram em seus fatos particulares, aí realmente fica difícil de nós entendermos. E o texto que nós estamos usando é o texto de Isaías, no capítulo 5, no versículo 25, né, que diz: Por isso a ira do Senhor está acesa contra o seu povo, e ele estende a sua mão contra eles e os fere, de maneira que os montes tremem e seus cadáveres estão dilacerados no meio das ruas. Apesar de tudo isso, a sua ira não se aplaca, mas ainda está estendida a sua mão. Nós estamos falando da doutrina da ira. Nós estamos falando da importância da doutrina da ira, da importância de nós entendermos o Deus da Bíblia num contexto geral. Então, por essa razão, quando você separa esses pontos, nós não temos compreensão exata daquilo que o Senhor está querendo nos comunicar. Se nós deixarmos de fora a doutrina da ira de Deus, toda a doutrina da salvação, ela entrará em colapso. Se eu não cresce na doutrina da ira de Deus, não entenderia a morte de Cristo na cruz. Ele não teria sentido, a morte de Cristo ficaria sem sentido para nós. Você não pode ficar escolhendo o assunto que você vai viver na questão da Bíblia. Ou você leva tudo que está na Bíblia, ou você acredita em tudo que está na Bíblia, ou você não acredita em nada. Não dá para você acreditar no céu, que a Bíblia nos fala, e não acreditar no inferno, que a Bíblia também fala. É impossível isso. Infelizmente é isso que as pessoas fazem. A semana passada nós falamos a respeito do que os ímpios crê, e nós estamos falando das pessoas que estão dentro da igreja, e não foge automaticamente os ímpios, os descrentes, eles acabam entrando na questão de não conhecimento bíblico, isso não os torna eles salvos. A ignorância não salva ninguém. Meu irmão. Você não conhecer de Jesus Cristo não faz você um salvo. Porque se fosse dessa maneira, então Jesus Cristo, em vez de falar aos 12, vai e pregue o evangelho, falaria, vai e fique quieto, não fala para ninguém. Assim ninguém fica sabendo e ninguém é condenado. Então a ignorância não salva. A falta de conhecimento da Bíblia, se você se esconde atrás dessa falta de conhecimento, ela não te ajuda em nada. E por isso que eu devo enfatizar outra vez que as pessoas que parecem estar fazendo o maior mal à causa de Cristo são os cristãos híbridos, ou os que estão misturados com o mundo, não as que estão de fato fora da igreja. Então esses cristãos perdem o ponto principal, a inteireza, a unidade e a grandiosidade do ensino bíblico.
não veem como cada doutrina se encaixa com a outra. Essas pessoas não entendem que se você tirar uma, destrói todas. Todas. Então as pessoas que não creem na doutrina da ira de Deus nunca têm uma visão correta da cruz. Nunca. A visão delas da cruz é algo sentimental, é algo superficial. Elas enxergam assim porque não se apropriam de uma chave essencial ao entendimento da glória de Deus exposta na cruz do Calvário. Se olharmos para aquele momento que aconteceu na sexta-feira da paixão, quando Jesus de Nazaré estava crucificado no Calvário entre os dois ladrões. Ele entra em Jerusalém, conforme fala Marcos 11:9, montado em um jumento, e as pessoas haviam estendido suas roupas, cortado ramos de palmeiras e forrado a estrada e gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas Jesus estava indo para a morte, meu irmão, naquele momento, para a crucificação, para a vergonha, para a ignomínia, para o deboche, para um sofrimento incrível, meu irmão. Mas o que significa tudo isto? Isso é uma questão de história. Jesus de Nazaré pertence à história. O domingo de Ramos aconteceu mesmo, não é uma fábula. É um fato que aconteceu. E a grande questão que deveria preocupar-nos é esta: quem é este Jesus? Quem é este Jesus? O que estava fazendo ali? O que estava aquele homem sentado naquele jumento? E o mais importante, por que ele acabou pregado na cruz? Por quê? Tudo isso tem ou não tem significado para você? Você quer saber, você quer informações precisas, mais a fundo, você vai atrás para saber por quê? Ou simplesmente aquela palavra que todo mundo... Porque ele te amou. Porque ele te ama. Porque ele quer seu bem. Serve para você. Sem questionamento. Ou os cantores gospel que dizem: olha, a cruz mostra como você é importante. E nós já tratamos isso aqui outra vez. A cruz mostra como somos pecadores miseráveis. Como o nosso pecado ofende um Deus santo ao ponto de mandar o Filho dele para morrer no nosso lugar. Então minha opinião é de que você nunca compreenderá, a menos que entenda o ensino bíblico em relação à ira de Deus e a sua ira sobre o pecado. Porque isto é essencial. Então eu vou falar para você, vou mostrar para você 3 fatos, 3 ocorrências, ou 3 respostas que eu acredito serem importantes. A primeira é que a doutrina da ira de Deus é absolutamente essencial ao entendimento da verdade sobre o próprio Deus. Aqui é claro, meu irmão, esta proposição primária, ou o primeiro propósito de tudo, é uma questão de conhecer Deus. Qual é a verdade sobre Deus? É disto que o cristianismo trata. A ideia de que o cristianismo é apenas algo que confere um sentimento bom, ou me faz esquecer os problemas, que é um tipo de sonho ou paliativo, isso é uma mentira. É a mais perfeita e completa caricatura de um Deus que não existe, um falso evangelho. E eu sei muito bem que Deus sempre tem sido apresentado assim: venha a Jesus, e você terá isto, e isso, e aquilo. Mas esse não é o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico é este: Deus e meu relacionamento com Ele. O Evangelho veio revelar Deus através de Jesus Cristo. Podemos ver isso lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios 4:4, onde fala da imagem de Deus. Nós podemos ver isso também, meus irmãos, em Colossenses 1:15, que ele mostra a gloriosa natureza de Deus e revela a sua vontade para nós. A glória de Deus procede de sua natureza santa e das excelentes coisas que ele faz. Por isso só podemos ver sua glória apenas através de Jesus Cristo, quando olhamos para ele. Sem Cristo nunca veríamos a Deus por nenhum momento. Por nenhum momento. Sem Jesus Cristo não veríamos a Deus por nenhum momento. Não há como pular, não há outro mediador, não há outro intercessor, não há outro homem a quem podemos estar ligados a Deus novamente, a não ser por Cristo Jesus.
Ele e o Pai são um. Ele deixou isso bem claro. Quando Cristo tornou-se homem, ele revelou a glória do seu Pai. Somente ele torna conhecidos os anjos e seres humanos a glória do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas quem é Deus? Quem é Deus? Esta é a questão fundamental. O que eu sei sobre Deus? Como posso saber algo sobre Ele? Por isso, meus irmãos, se você ver, crer ou não na ira de Deus, depende de sua visão de Deus. Mas de onde você tira esta visão? E esse é o ponto no qual muitos se desviam. Poderia você, procurando Deus, encontrá-lo? Jó disse isso no capítulo 11, versículo 7. O apóstolo Paulo, um homem culto e brilhante, diz-no: o mundo mediante a sabedoria, referindo-se à filosofia, não conheceu a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, 21. Ah, meus irmãos, os filósofos estavam indagando sobre ele. Não há dúvida de que aqueles homens poderosos haviam lutado com este problema. Eles estavam conscientes da complexidade da vida e tentavam entendê-la, como nós. Estavam fazendo perguntas fundamentais, mas o problema é que eles nunca poderiam chegar a uma resposta. Eles e nós também não. Pode um homem encontrar a Deus procurando-o? E a resposta é não. Salmos 14, 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Romanos 3, 11. Paulo diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se Deus não se revela primeiro, se Deus não dá o primeiro passo, toda vez foi Deus. Deus buscando o homem, nunca o homem buscando Deus. Ele nos amou primeiro, Ele enviou o Filho. Foi Deus estando à frente de todas as coisas. Ah, mas na Bíblia diz: se você buscar de todo o coração, Ele deixa entrar. Ele deixa achar, porque se você só pode estar buscando porque Ele te buscou primeiro. Existe algo muito interessante, meu irmão. Eu acho um dos mais interessantes em todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento é interessante, né? Chovendo molhado. Mas é em Atos 17, a história de Atos 17. É a história da visita feita pelo apóstolo Paulo à famosa cidade de Atenas. Não há dúvida de que ele fora ali em férias. Depois de haver sido tratado mal em Tessalônica, em Bereia, seus amigos levaram-no até o mar e ele partiu para Atenas a fim de descansar. Mas ele não pôde descansar. Paulo teve de que começar a falar porque, como disse ao povo ateniense: eu percebo que vocês são bastante supersticiosos sobre todas as coisas. Parece que ele está falando para nós, né? Eu percebo que vocês são bastante supersticiosos sobre todas as coisas. E que levou Paulo a essa conclusão, meus irmãos? Encontrou a famosa cidade de Atenas, o grande centro filosófico, a terra e o lugar da filosofia abarrotada, de templos e altares a vários ídolos. E o mais interessante de tudo é que entre aqueles altares encontrou um com a inscrição: ao Deus desconhecido. Esta era uma tremenda confissão. Atenas conhecera o melhor da filosofia, e o grande período do florescimento da filosofia, o tempo dos grandes mestres, entre aspas. Só que tudo aquilo havia terminado. Apesar de todo o ensinamento que tiveram, ali estavam eles diante de um Deus desconhecido. Havia um poder externo, acreditavam eles, maior que o homem e a sua mente. Seu pensamento e seu entendimento, eles acreditavam nisso. Havia poderes influenciando este mundo. Havia deuses. Havia deuses. Então, meu irmão, na verdade, com sua filosofia, eles tinham, entre aspas, religião demais. Religião demais. Só que ainda estavam procurando por Deus e não conseguiam encontrá-lo. O mundo, por sua sabedoria, não conheceu Deus e ainda não pode conhecê-lo pela sua própria sabedoria. E a razão para isso é exatamente o caráter e a pessoa de Deus. Se eu conseguisse encontrar Deus, isso significaria que eu seria maior que Deus. Maior que Deus. Se dependesse de mim encontrar Deus, então seria eu maior que Deus. Se Deus fosse um objeto que eu pudesse examinar e dissecar ele, então eu seria maior que ele. Deus, porém, por definição, está além
Ele é absoluto, Ele é eterno. E assim o ensino bíblico diz que homens e mulheres não podem de forma alguma saber algo sobre Deus, a menos que Deus escolha revelar-se a eles. E é claro que reconheço que mediante ao estudo da natureza e da criação, você pode chegar a uma crença em um Criador. Esta foi a conclusão que chegou muitos estudiosos, por exemplo, muitos. Que deve haver uma grande mente por trás do universo. Deve haver um grande arquiteto por trás de tudo isso feito. Eles dizem que seu conhecimento científico os fizeram chegar a esta conclusão. Que maravilha, hein? Precisava estudar tanto para chegar a essa conclusão. Mas isso só leva ao conhecimento de Deus como algo poderoso, um Deus criador. Este é o argumento do apóstolo Paulo no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos. Esse conhecimento da ciência pode levá-lo a isto, mas isto não é conhecer Deus. O fato de você achar que Deus é o criador do universo, que Deus criou todas as coisas, que Deus existe, que algo sobrenatural maior que tudo isso que você pensa existe, isso não é conhecer Deus. Então você pensa que o fato de você saber que existe um Criador é conhecer Deus? O que você quer conhecer? O que eu quero conhecer? Como Ele é. Eu quero conhecer um Deus pessoal. Quero saber os atributos do caráter de Deus. E ainda não posso ser bem-sucedido. Aí ninguém ainda pode ser bem-sucedido. Ninguém jamais foi bem-sucedido. Este é o mistério de Deus. O tremendo mistério, como alguém já disse. Mysterium tremendum. E isto é o que Ele é. Ele é o máximo. Ele é Deus. Estamos presos à revelação. Não sabemos nada sobre Deus, exceto aquilo que Ele se agradou em nos revelar. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que tanta ira, tanto furor? E a resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles se foram e adoraram outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhe tinha dado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e Ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas na Bíblia, neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. Então não podemos conhecer a Deus se Ele não se revelar. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, do versículo 24 ao 29. E graças a Deus por se haver agradado em nós dar essa revelação. Esta é a grande mensagem da Bíblia. É uma grande falácia pensar e dizer que a Bíblia é o maior relato da procura do homem por Deus. Isso é mentira. É exatamente o oposto. É o relato do fracasso do homem em achar Deus, em buscar a Deus. E revela a grande graça e misericórdia. A graça e misericórdia que vem de Deus. E vemos quão graciosamente Deus tem se revelado, bem como o seu propósito para este mundo. É um relato da revelação e não da descoberta. Da revelação e não da descoberta. Porque são duas coisas antíteses. São duas coisas opostas. Descoberta e revelação são opostas à criação. São ideias totalmente opostas. Revelação e descoberta são absolutamente opostas. Então Deus nos deu a sua revelação. Ele a deu a Adão, a Eva, e a Caim, e a Abel, e a seus filhos. Ele deu uma revelação de si mesmo ao povo antes do dilúvio, e ao povo que construiu a Torre de Babel, em sua sagacidade e esforço para alcançar os céus. Ele deu uma revelação nos 10 mandamentos que entregou a Moisés e na lei moral. Entregou a mensagem aos profetas. Na verdade, meus irmãos, todo o Velho Testamento não é nada mais
em um certo sentido, do que um grande relato da revelação de Deus sobre si mesmo. Sobre si mesmo. E isso é importante. E que ensina ele? O que ele nos ensina com isto? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou um Deus santo. Em todo lugar é isto que ele nos conta sobre si mesmo. Colocou o homem e a mulher no jardim e disse: agora guardem as minhas ordens, os meus mandamentos, aquilo que eu mandar vocês fazer. Obedeçam a minha palavra e vocês se desenvolverão, crescerão e nunca morrerão. Mas, se não fizerem assim, morrerão, perecerão e serão expulsos. E esta foi a revelação da santidade de Deus. E foi da mesma forma que ele revelou a todos os profetas. Capítulo 1 de Abacuque, no versículo 13, que é um resumo interessante do livro de Abacuque. Tu, Deus, és tão puro de olhos que não pode ver o mal. E esta é a grande mensagem do Velho Testamento, de que Deus é um Deus santo, um Deus justo e reto. Justo e reto. E foi por não perceber isto que o povo de Israel enfrentou sempre problemas. E quando vamos ao Novo Testamento, a mesma coisa. Se você for ver o ensino do Novo Testamento em relação a Deus, veja o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. As pessoas dizem que não gostam do Deus do Velho Testamento, mas gostam do Deus Jesus. Mas o que Jesus disse sobre Deus? Como você pode não gostar do Deus do Velho Testamento e gostar do Deus do Novo Testamento, se Jesus revela a Deus? Leia a oração do Pai Nosso, com que qual ensinou o povo a orar. Ele começa com Pai Nosso. Pai Nosso, sim. Pai Nosso. Mas as pessoas acreditam e pensam que Deus é igual ao Pai moderno. Nós falamos isso no sábado passado. Indulgente, que sorri docemente sobre o que você faz ou deixa de fazer. Um pai cúmplice do que você faz de errado. Não, meu irmão. Não é esse Deus que Jesus revela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É assim que ele nos ensina a orar. Não entre aspas, o papaizinho. Não como alguém com quem possamos estar familiarizados. Alguns que dizem que vai para a casa do pai de qualquer maneira, e na casa do pai ele pode fazer qualquer coisa, põe o pé no sofá, abre a geladeira. Mas Jesus disse: Deus que está no céu, santificado seja o teu nome. Além disto, quando você lê os relatos das próprias orações de Jesus, se você observar, invariavelmente ele orava Pai Santo. E quem estava orando era Jesus Cristo. A encarnação do Deus de amor. Era Jesus que estava orando. Seu ensino sobre Deus é que ele é um Deus santo, justo e reto. E que a própria antítese do pecado, aquele que odeia o pecado, aquele que abomina o pecado, aquele que é oposto a todo quanto é mal e de tudo que está errado, este é o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vamos aos ensinos dos apóstolos, encontramos a mesma coisa. Eles dizem: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Primeira carta de João 1:5. Hebreus 12:29. Nosso Deus é um fogo consumidor. Todos são unânimes em seus ensinamentos. O ensino da Bíblia no Velho Testamento e no Novo é uma grande revelação deste ser Augusto. Desse Augusto, em latim, quer dizer majestoso. Desse único ser que tem que ser exaltado. Único ser que tem que ser venerável. Então, meus irmãos, eu quero que você pense o que os judeus, apesar de todo o seu pecado, de toda a sua hipocrisia, e de toda a sua recalcitrância, as suas recusas em obedecer a Jesus, tinham um conceito fundamental sobre a santidade de Deus. Pois Deus lhe dera seu próprio nome. Ele disse: eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Eu sou o que serei. Eu sou de eternidade a eternidade. Eu sou um Deus santo. Eles não tinham nem coragem de pronunciar o nome de Deus. Se você não sabe, os judeus nem usam a palavra eu sou. Quando ele vai se dirigir a alguém, ele não fala eu sou fulano de tal. Por reverência ao nome de Deus.
Eles não usam essa primeira pessoa. Como eu sou. Isso é reverência, temor ao nome de Deus. Eles não tinham nem coragem para pronunciar esse nome. Era tão sagrado, tão santo, que se referiam a ele como o nome. Eles foram ensinados assim. E mesmo assim eles experimentaram da ira de Deus e de seu juízo. Por que eu e você achamos que somos melhores? Romanos 11, 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Se você ler lá do versículo 17 ao 33, você vai ver os quebrados enxertados, os ramos enxertados. E veja Moisés e a sarça que queimava sem cessar. Ele se interessou pelo fenômeno e, como um típico homem moderno, se perguntou a si mesmo: que é isso? Ele, conforme diz lá em Atos, no capítulo 7, que ele era um cientista. Estevão falando sobre ele. Ele queria saber o que era isso. Pense você sobre esta grande visão de Êxodo 3:3. Então veio a palavra: para trás, retira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás pisando é lugar santo. Isso significa que Deus não é para ser examinado. Ele não é um fenômeno para a nossa investigação científica. Pessoas fazem teologia hoje para estudar Deus. Isso não existe, por isso que as pessoas se perdem ao meio da teologia. Faça a teologia, sim, para estudar como servir a Deus. O que a Bíblia fala sobre servir, sobre obedecer? Deus Ele é santo. Ele é como fogo, Deus é luz, é justiça e retidão. Eu e você devemos nos humilhar diante dele, retirar os sapatos, porque você está em território santo. Não sou o examinador, sou o adorador. Eu devo calar-me, tenho de ouvir. E certamente isto é algo que deve ser óbvio para todos nós. Esta é a revelação, e assim tem de ser. O atributo essencial de Deus é a glória. Não pode definir a glória, não sabemos nada sobre ela, não podemos. Somos muito manchados, indignos, sujos. Deus a glória, Ele é o absoluto em tudo. Absoluto em santidade, em retidão, o máximo em justiça, em amor, misericórdia e compaixão. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Todos os seus atributos são perfeitos e são todos um em sua eterna pureza. Tudo que sabemos é que Deus é glorioso em todos os seus atributos. É inconcebível que Ele não seja santo. Inconcebível. Se Deus pudesse misturar-se com o pecado, o mal, o vício e as coisas com que estamos tão familiarizados, não mais seria Deus. Deus é exatamente o oposto do que eu sou. Em toda a minha pequenez, finitude, indignidade, em toda a minha vileza. Deus é o eterno contraste de tudo isto, em toda a sua glória, e maravilha e perfeição. E é inconcebível que esse Deus possa fingir que não vê o pecado, que não o odeia, que todo o seu ser não abomina o pecado. Como nós podemos nos apresentar diante dele dessa maneira? Deus não poderia coexistir com isto. Então eu digo para você, meu irmão, com toda a reverência e temor, que Deus tem que fazer algo a respeito do pecado. O ensino bíblico é que Ele fez e fará. Então esta é a doutrina da ira de Deus, e essa doutrina é essencial, em primeiro lugar, para uma compreensão do próprio Deus. Em segundo lugar, essa doutrina é absolutamente essencial ao entendimento da história humana. E quando digo história humana, estou me referindo a toda a história da civilização, de que se tem conhecimento, de toda a raça humana, a história que temos disponível. Você pode perguntar: essencial como, meu irmão? E eu respondo para você com uma outra pergunta: como você explica a história passada do mundo até este momento? Deixe-me fazer mais uma vez outra pergunta a você: por que o mundo está como está? Por que esta desordem? Por que a confusão? Por que o sofrimento, a dor, a agonia, a corrupção, essa baixeza moral que nós enfrentamos, essa injustiça? Por que tanta infelicidade no mundo? A Bíblia tem uma resposta para isto, e para mim é a única resposta adequada.
E a resposta é a seguinte: não é porque o mundo esteja passando por algum processo evolucionário, como alguns dizem, por um processo evolucionário doloroso na direção da perfeição, porque não há nenhuma evidência disto na Bíblia. Você pode achar que o mundo está tão mal hoje quanto sempre esteve. Eu falo para você, não. A resposta é que Deus fez um mundo perfeito e pôs um homem e uma mulher perfeitos nele. E a vida teria sido um paraíso. Deveria haver sido uma vida santa, limpa, pura, feliz e alegre. Então, por que as coisas estão desse jeito? Você pode estar fazendo essa pergunta. A Bíblia tem suas respostas. É porque o pecado entrou, porque o homem e a mulher se rebelaram contra Deus. Com efeito disso, já vimos que Deus lhe disse: vivam como eu criei vocês e como espero que vocês vivam, e terão felicidade. Se porém assim não fizerem, trarão a punição sobre vocês. Deus avisou Adão. Adão avisou Eva. Não havia desculpas. Eles entenderam os termos que estavam bem claros ali exposto a eles. Em sua indescritível tolice, o homem na sua arrogância e de seu orgulho, eles se rebelam contra Deus, e Deus fez o que disse que faria. Eles o puniu e os retirou do paraíso e avisou: comerás teu pão com o suor do teu rosto. Gênesis 3,19. Mas não foi somente isto, ele também amaldiçoou a terra. Espinhos e abrolhos começaram a crescer. Daí por diante a vida da humanidade seria uma luta. A semente da serpente contra a semente da mulher. Alguns perguntam: qual é a semente da serpente? Você tem uma ideia lá em Marcos 7, quem responde isso é Jesus. Jesus fala o que está dentro de nós. No versículo 20 ele diz: e dizia que sai do homem, isto é o que contamina. Porque de dentro, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. É a semente. Esses somos nós. Essas são as pessoas que ainda não tiveram um novo nascimento, que não foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, que não estão em Cristo Jesus. Contra tudo isso se manifesta a ira de Deus. Disto gera conflito, tensão, problema, guerras, calamidades, doenças malditas. Todas essas coisas entrariam como parte da punição pela rebelião e pelo pecado. Deus avisou o que aconteceria e aconteceu. E está acontecendo e vai continuar acontecendo, e sobre isso virá juízo. E nós não entendemos, nós tiramos o pecado da balança, como falei sábado passado. Então, eu pergunto a vocês se existe uma explicação mais adequada para o estado em que o mundo está hoje. Eu não conheço. Se você conhece, você pode falar para mim. Esta verdade você encontrará através do Velho Testamento. E ela está confirmada repetidamente na vida das nações, fora da história do Velho Testamento. Deus tomou um homem chamado Abraão e fez dele uma nação. E disse: eu vou fazer um povo para mim. Então abençoou-os e derramou sobre seus dons sobre eles. E disse também: você só tem que viver da maneira que me glorificará, e eu continuarei abençoando vocês. E se assim não fizerem, eu os punirei. Mas eles não obedeceram, eles se rebelaram contra ele, embora fosse seu próprio povo. E nós fazemos isso da mesma maneira. E por isso teve que suportar as consequências de suas ações. Deus o puniu apesar de eles serem um servo escolhido. Então, meus irmãos, eu não conheço outra explicação além de que é dada pelo apóstolo Paulo em Romanos 1, onde ele repete 3 vezes: Deus os entregou. Deus os entregou. Como em Romanos 1:28, Deus os entregou a uma mente reprovável. Isto é parte do julgamento de Deus. Quando a humanidade não dá ouvidos a Deus, Deus não ouve seus apelos e rejeita suas ofertas, então Deus começa a punir. E uma das punições é de retirar as suas restrições. É entregar o homem à sua vontade. Ele permite que os homens e as mulheres façam o seu jogo como queiram. É assim que ele diz: muito bem, você acha que pode continuar sem mim? Vá adiante. Você acha que pode viver sem Deus? Vá.
E eu creio que essa é a grande e terrível explicação para esse problema, para esse nosso século XXI. Deus está nos permitindo ir adiante, mas sozinhos. As limitações se foram, e tudo que Deus faz para confinar o mal está sendo liberado. É aquela comporta, como eu já preguei uma vez, aquilo que está, a barreira que protege, até o momento dessa barreira se romper. Como você vai em algumas represas, você vê que de vez em quando tem que abrir, aí é aberto a água para que não se rompa toda aquela barreira. Mas há um momento que essa barreira vai se romper. Vai se romper. Deus repetiu muitas vezes no Velho Testamento, não há paz para o perverso. Você pode ser muito culto, mas isso não lhe dará paz. Você pode ser muito rico, mas não pode comprar a paz. E graças a Deus que não. Graças a Deus que nesse mundo moderno existem algumas coisas que o dinheiro nenhum consegue comprar. Você não pode comprar felicidade, tranquilidade, amor verdadeiro, saúde intocável, a paz de consciência, a isenção do medo da morte. Dinheiro não serve, cultura não serve, nada serve, não há paz, diz Deus, para o perverso. Quer você queira, quer não, você está no mundo de Deus e as suas leis ainda estão em validade. Faça o que fizer, você nunca encontrará paz, a não ser que reconheça que há um Deus, então se submeter a Ele. E a outra frase muito importante, como já vimos, o caminho dos transgressores é duro, Provérbios 13:15, e continua sendo. No versículo 13 de Isaías 5, o texto que nós lemos, diz assim: bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas, e angústia e a luz se escurece em densas nuvens. Mas alguém pode perguntar: eu pensei que em algum momento haveria um pouco de esperança. Você diz, porém, que as coisas vão piorar? As pessoas vivem para hoje. A Bíblia nos diz, os homens maus irão de mal a pior, segundo a carta de Paulo a Timóteo 3,13. E haverá guerras e rumores de guerras, Mateus 24,6. Pode haver, e com certeza irá haver movimentos políticos e outros movimentos contra a guerra. E grandes esforços para banir a bomba nuclear ou de hidrogênio, mas as guerras nunca vão terminar. Por que não? Porque a guerra está no coração do homem. Porque ficar ofendido quando um tirano invade um país e o toma e o conquista, nós ficamos ofendidos com isso. Nós nos sentimos indignados com isso. Mas tanta indignação sobre guerra, se você desculpa o indivíduo que invade o lar de outro homem, na sua vida conjugal, e rouba dele a sua esposa, e vive uma vida dupla e sórdida, lá e cá, e aí não há indignação? Não há indignação contra esse pecado? Não há indignação da ofensa contra Deus? O que eu aprendo com a ira de Deus, indo terminar, meus irmãos, que já está em cima da hora, ela me diz que sou um ser humano responsável diante de Deus, que terei que aparecer perante uma corte de julgamento, e que por Deus me é concedida a honra de prestar contas de minha mordomia, da alma que Ele me deu e de minha conduta e comportamento nesse mundo temporal. Eu prestarei contas de tudo isso. É isso que eu aprendo com a ira de Deus. Tudo conduz a um julgamento final. Por mais que as pessoas falam que você não é responsável por aquilo que você faz, sobre o livre-arbítrio, a ira de Deus mostra ao contrário. Você é responsável por aquilo que você faz. E você vai dar conta daquilo que você faz diante de Deus. Você vai dar conta. Então, acima de tudo, meu irmão, se você não entender a ira de Deus, você não entenderá a cruz de Cristo. Nunca. Esta só pode compreender à luz do ensino bíblico no que se refere à ira de Deus sobre o pecado. E por esta razão que eu estou tão preocupado com esta doutrina e falando para vocês. Ao rejeitá-la, você rejeita todas as mais maravilhosas coisas de todo o Evangelho. Reflita sobre isso, meu irmão. Reflita. Reflita. Por isso, meu conselho, perdoe-me, o conselho de Deus aos pecadores é Isaías 1,16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Se arrependa, senão o amor de Deus demonstrado ao enviar seu Filho para que o mundo não perecesse, vai trazer mais juízo. Ainda ao mundo por ter rejeitado o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ao invés disso,
a ira de Deus sobre os pecadores será despejada. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus te chamou, e te chamou pela cruz. Que você possa se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Oremos e encerremos. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor continue sendo glorificado na nossa vida nessa tarde de sábado. E que a Tua palavra caia em nosso coração e encontre um campo fértil e a Sua semente possa florescer em nossas vidas. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Uma boa tarde na graça e na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.